Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdo. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, hoje iniciamos a segunda temporada, dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono na infância e adolescência a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco a professora doutora Teresa Paiva, médica com as especialidades de Neurologia e Neurofisiologia. Tem o título de Somnologista Europeia desde 2012 e a competência em Medicina do Sono desde 2013. É diretora clínica do CINC, Centro de Medicina do Sono, desde 1983. Tem mais de 150 artigos científicos nacionais e internacionais publicados, sendo ainda editora e coeditora de vários livros científicos. Recebeu em 16 prémios e distinções, entre os quais 20 Mulheres na Ciência, em 2015, pela Ciência Viva. Este é um resumo muito resumido da vasta experiência da professora Teresa, considerada a mãe do sono em Portugal. Professora Teresa, muito obrigada por ter aceito o convite em participar neste podcast. É um privilégio ter a sua presença e ouvi-la falar sobre sono nestes próximos minutos. Começaria com uma questão de base. Atualmente, quando consultamos os estudos na área do sono na infância e adolescência, os resultados não são tão satisfatórios como gostaríamos. Se, por um lado, a investigação fortifica a importância de dormirmos bem e a importância para o desenvolvimento e crescimento saudáveis da criança, por outro lado, parece que dormimos cada vez pior. Será o sono visto como uma doença ou como saúde nos dias de hoje? Primeiro que tudo, Joana, obrigada pelo convite e parabéns pelo podcast e que tenha muito sucesso com ele e fico muito contente por este convite. Depois, em relação à sua pergunta, de facto há dados internacionais sobre a relação entre o sono e a atividade física, que é uma coisa muito importante, e ao longo das 24 horas. E, efetivamente, os portugueses, as crianças portuguesas, têm uma compliance de cerca de 60% das crianças faz de acordo com as regras, o que também não é assim tão pessimista quanto se pensa. Há bastante pior em muitos países europeus e Portugal está numa faixa razoável, mas o que é assustador nesses mesmos trabalhos é que efetivamente os adolescentes de 14 anos dormem em média 7 horas por dia quando deviam dormir 9. Portanto, este é o problema sério da nossa cultura, e esse problema tem que ver com coisas já muito antigas. Eu não acho que seja o sono, obviamente, quer dizer, não é doença, só provoca doenças se a gente dormir pouco, não é? Agora, o sono é de facto um pilar da saúde e nós devemos dormir o que precisamos. E as crianças e os adolescentes precisam muito, tanto como os adultos, de dormir para não ficarem doentes e para terem bom sucesso escolar e para andarem felizes e contentes. Portanto, o que eu penso é que atualmente há uma cultura que é má. Uma são os screens, não é? Portanto, os ecrãs. A cultura dos ecrãs, e atualmente todos os miúdos estão constantemente agarrados aos telemóveis, às horas das refeições, antes de ir para a cama, na cama, quando se acordam, ficam a ouvir mensagens durante a noite. Portanto, os ecrãs são uns grandes ladrões do sono, não é? Mas depois o outro que eu penso que é introduzido de uma forma cultural são o excesso de atividades que as crianças têm. As crianças não têm tempo para estar sem fazer nada e
e o excesso de responsabilidade e de trabalhos que atualmente dão às crianças. Portanto, as crianças têm sempre imensos trabalhos de casa, o que é uma coisa completamente disparatada, porque isso só aumenta a ansiedade e a depressão e não melhora, digamos, a compreensão dos assuntos e têm sempre aquela coisa de competitividade, tem que ter boas notas para ter bons empregos e para ter essas boas coisas. Isso é terrível, quer dizer, não faz nenhum sentido. A juventude é para ser vivida, a infância é para ser vivida como infância e como em época de descoberta e de prazer, e não como em época de preocupação, de preparação, de fuçanga, de tem que fazer e tem que estar, etc. Portanto, e essa sobrecarga em termos de trabalho de casa... Esta sobrecarga dos trabalhos de casa compromete o sono e compromete o rendimento intelectual das crianças, não é só o sono. É porque essas crianças depois têm piores notas a prazo. Mesmo que tenham boas notas no imediato, a prazo vão ter piores notas. Vão ter imensas dificuldades na faculdade, etc, etc, etc. Portanto, é o que não se deve fazer. As crianças não podem passar a vida a trabalhar e a brincar ou a estarem com os ecrãs e com o telemóvel. E a professora Teresa falou aí de um ponto importante também, que são as atividades extracurriculares, nomeadamente as desportivas, diria eu. E não num horário muito tardio. Quer dizer, as atividades desportivas, quer dizer, atualmente, por exemplo, as crianças fazem balé e equitação. São duas atividades, para a mesma criança, um bocado disparatadas, porque o balé quer os pés para fora, a equitação quer os pés para dentro, ou vice-versa, tanto me faz, mas de facto não é boa ideia. Está a perceber? A gente não pode. As pessoas que têm a convicção que vão fazer meninos que vão ser como o Ronaldo, têm que aprender de futebol, ou que vão ser como um cantor, não sei das quantas, como não sei quantos, e arranjam umas imagens que são uma sobrecarga enorme para as crianças. Quer dizer, as pessoas têm que perceber e olhar para esses nomes célebres de muita gente que morrem muito cedo, têm umas taxas de suicídio elevadíssimas, umas taxas de consumo de drogas elevadíssimos e, portanto, esses paraísos artificiais que nos apresentam e o sucesso que apresentam têm por trás uns lados, quer dizer, menos brilhantes e certamente mais negros, que as pessoas muitas vezes não veem ou só sabem quando agora apareceu morto em casa, etc., por aí fora. Portanto, tem que se perceber que o que vem nas redes sociais, o que dizem os influencers, etc., não é de forma alguma verdade. Não é verdade. Quer dizer, a maior parte deles diz coisas que não são verdade. E, portanto, as pessoas têm que começar a ter a capacidade de pensar pela sua própria cabeça, que a própria cabeça ajuda a pensar, não é? E ver que a internet não é a Bíblia, garantidamente. E as atividades desportivas até mais tarde podem ou não comprometer o início e a duração do sono? Comprometem as atividades, portanto, as piscinas, todas essas atividades comprometem de duas maneiras. Uma das maneiras é que efetivamente as crianças estão a apanhar muita luz numa altura em que não deviam estar a apanhar luz, ou seja, a luz da piscina, ou seja, a luz dos estádios, Estamos a falar ou no a final luz do dos dia. ginásios. Estamos a falar no final do dia. Sim, à noite, foi isso que você me perguntou, não é? Portanto, depois do jantar, as crianças estão numa hora em que deviam estar em ambientes pouco iluminados, em ambientes intensamente iluminados. Depois estão a fazer uma atividade física que lhes aumenta a temperatura do cérebro e a temperatura interior. E nós, para adormecermos, temos que a temperatura do nosso cérebro tem que estar a diminuir. E, portanto, a relação entre o sono e a temperatura é uma relação muito básica, fundamental e que não se consegue modificar. E, portanto, as pessoas ficarem com o corpo quente, a cabeça quente, etc.,
à noite, excitados, porque muitos destes desportos praticados a essa hora são desportos competitivos, portanto há uma excitação e uma competição. Portanto, são 3 fatores que todos juntos resultam em não dormir. A criança pode dormir durante uns tempos e depois deixa de começar a dormir bem. E, portanto, isso é tudo o que não se deve fazer e que se faz atualmente. E se tivéssemos que recomendar uma hora, embora varia de idade para idade, até que horas é que seria recomendado? Eu acho que o máximo, já para falar que somos portugueses, é 8h30 da noite. 8h30 seria ali o limite? O limite máximo. Máximo. Está bem? O limite máximo. E quando falamos, há aqui 2 conceitos muito importantes, que é a higiene e a autonomia do sono, aqui nos mais novos. Estes 2 conceitos influenciam significativamente o padrão de sono, os bons hábitos de sono, ou não é assim tanto como se diz? A autonomia do sono é essencial, porque o sono é a coisa mais natural que nós temos. Qualquer gato, qualquer cão, qualquer pássaro dorme. Portanto, porque é que sozinho? Não é? Porque é que as crianças não vão dormir sozinhas e de uma forma autónoma, quando correm, dançam, mexem no telemóvel, fazem tudo sozinhas, mas não podem dormir sozinhas? Bizarro. Não é? Portanto, o sono é uma função completamente natural, é tão natural como crescer, comer, andar, outras coisas quaisquer assim, faz parte das nossas características. E, portanto, a autonomia é uma coisa essencial. E não ter autonomia para dormir vai ter consequências a prazo, porque, de facto, não se arranjou autonomia numa coisa essencial e depois não se arranja noutras que são correlatos. Portanto, a pessoa depois não tem autonomia para tomar decisões, não tem autonomia para resolver problemas da idade adulta, etc, etc, etc. E não é por acaso que em Portugal os adolescentes e os adultos jovens persistem em casa dos pais muito mais tarde que em qualquer outro país europeu. Não há nenhum país europeu em que as pessoas fiquem em casa até tão tarde. Portanto, essa autonomia eu diria que é a coisa essencial. A higiene do sono obviamente é importante, quer dizer, no sentido em que é importante ter hábitos e regras que devem ser cumpridas e que, se não forem cumpridas, dão mau resultado, como, por exemplo, esta de apagar muita luz à noite ou de fazer atividade física muito importante à noite, como acabámos de ver. E, portanto, essas regras têm que se cumprir. Eu penso que há sempre uma característica que há que ter em conta, que nós temos que pensar que as crianças são bastante diferentes umas das outras e não há soluções universais. Portanto, eu sou absolutamente contra o que vale para um, vale para todos. Não é verdade? Quer dizer, é completamente mentira e as regras devem ser adaptadas às características de cada criança, às características de cada família, etc, etc, etc. Mas tem que haver regras. São coisas um bocadinho diferentes. Agora, as regras é ter horas mais ou menos certas. Uhum. É não apanhar muita luz à noite e não estar com os ecrãs até muito tarde, é ter refeições regulares, é fazer atividade física, é andar ao ar livre, é divertir-se, percebe? Que eu acho que hoje em dia o divertimento não parece ser assim tão frequente, as pessoas deixaram de estar felizes, percebe? Portanto, esta é uma ideia. Portanto, se a família toda é muito infeliz e muito estressada, é muito pouco provável que a criança não seja também um bocadinho infeliz ou pelo menos estressada. Portanto, essa parte nós temos que perceber que os pais a discutirem um com o outro vão condicionar insónias nas crianças, não é? Porque as crianças ficam atentas a um pai que chega tarde e que haja violência doméstica, a criança fica atenta e eu tenho muitos doentes adultos que, no fundo, começaram as insónias na infância à conta de situações mais violentas, de discussão, de tareia, quer dizer, de conflito que vivenciaram na infância entre os pais, não é? Portanto,
estas situações não são obviamente irrelevantes e são muito relevantes, e a criança tem que viver num ambiente tranquilo, agradável e pacífico, não é? Cada vez mais cedo identificamos esses casos. Sim, pois. Porque as pessoas atualmente têm muita coisa para fazer, têm muitas responsabilidades. A vida, quer dizer, sabe que eu estive a ver a esperança de vida em Portugal quando nos anos 60 era 64 anos. A gente não tem a noção da diferença. Portanto, atualmente a esperança de vida é 87, não é? Portanto, é uma diferença fundamental que se evoluiu. Portanto, em 40 e tal anos, nós 60 e tal anos, evoluímos de uma forma muito positiva e para situações muito melhores do que aquelas que se tinha. Quer dizer, a literacia era baixíssima. Quer dizer, quando eu me formei ainda havia imensos analfabetos, percebe? A taxa de mortalidade infantil era elevadíssima, etc. Portanto, todas essas coisas melhoraram imenso. Portanto, atualmente a literacia é 88%, ou coisa assim. Portanto, é a literacia dos adultos, não é? Em França é 99%. Mas, enfim... Antes era muito baixa. Antes era muito baixa. Mas o que é certo é que, apesar dessas coisas todas boas, nós também nos enchemos de coisas más. E há umas coisas más que podemos controlar e há umas coisas más que não podemos controlar. É evidente que atualmente há um ambiente internacional difícil, tanto em termos de sociedade e política, como em termos de ambiente, não é? A crise do ambiente está aí e a gente está, toda a gente a ver, não é? Portanto, já não se consegue negar. Portanto, essas coisas dão, obviamente, preocupações às pessoas e as pessoas andam muito mais irritáveis, muito mais instáveis, muito mais preocupadas, etc, etc, etc. Mas há outras que poderemos claramente também mudar. Quer dizer, uma é a atitude em relação a estas coisas que não podemos mudar. Pode ser relativizar o problema e pensar que o que temos que fazer é sobreviver o melhor possível, seja aconteça o que acontecer, não é? Portanto, é uma atitude positiva, ao contrário da atitude preocupada, não é? Depois, a outra é que há muitas coisas que não devíamos fazer e que fazemos, quer dizer, passar a ver as notícias na televisão até de horas a fio, só com desgraças, são perfeitos filmes de terror. Eu peço desculpa de estar a dizer isto no meio de comunicação, mas de facto aquilo é muito anti-bem-estar. Portanto, ouvir aquelas notícias todas só de desgraças ao fim do dia, que é quando nós temos um espírito, um humor mais negativo. Portanto, estar a ouvir todas aquelas notícias negativas é uma coisa muito má. E depois, a outra coisa é as responsabilidades em que as pessoas se metem e as responsabilidades que acham atualmente que os pais têm. Quer dizer, atualmente os pais acham que são responsáveis por tudo com os filhos. Também não é bem assim, não é? Quer dizer, a responsabilidade deles, como todas as responsabilidades, é limitada às suas próprias capacidades. E, portanto, aquela ideia de que a mãe tem que dar de mamar até que a criança tenha dentes e que corre e que anda, o pai tem que fazer isto, não sei o quê, tem que ganhar dinheiro, tem que ter que comprar coisas para as crianças, tem que... Percebe? São coisas que envolvem umas responsabilidades nas famílias que não são boas. E, por outro lado, em Portugal, de facto, a gente não tem muita esperança em ser ajudado. Põe as classes média e média-baixa não têm grandes esperanças em ser ajudadas e, portanto, não estão bem. A professora Teresa há pouco tocou num tema que é muito importante, falou sobre a parte da autonomia e o quão importante é para um bom sono. Considerando uma criança saudável, um bebê de termo, que come bem durante o dia e que tem aumentado bem de peso, a partir de que idade
é que é considerado que uma criança tem essa capacidade para ser autónoma no sono? É uma criança que, quando nasce e é saudável, dorme pura e simplesmente. E dorme autonomamente. Desculpa lá. Quer dizer, estamos a falar de autonomia. A capacidade para ser autónomo, para se autorregular, para ter a capacidade de dormir sozinha, como a professora Teresa há pouco falou, desde o nascimento ou há... Quer dizer, a criança deve dormir sozinha sempre. Não deve dormir na cama dos pais, não é? Pode dormir no quarto dos pais. Eu acho que essas regras, desculpe lá, eu tenho muita dificuldade, porque há crianças, e mães e pais, e diferentes, e portanto eu tenho muita dificuldade em estabelecer assim uns limites certos. Mas quer dizer, a partir dos 6 meses uma criança já não precisa de mamar à noite, de comer à noite, e portanto não deve comer à noite. E o que é desejável é que uma criança, quer dizer, logo no primeiro ano de vida, comece a dormir a partir dos 6 meses as noites inteiras sozinha. Quando diz que não deve comer à noite, estamos a falar de um período desde as 9h30 mais ou menos até de manhã. Até de manhã, até às 7 da manhã, que são quando eles acordam, não é? Portanto, já não precisam de comer à noite, está a perceber? Portanto, as crianças... devem dormir, quer dizer, desejavelmente depois, a partir do momento em que já estão mais crescidinhos, podem ir dormir para o quarto deles, não é? Se houver essa possibilidade em casa, não é? Portanto, atualmente há uns berços que se ficam ao pé à altura da cama da mãe, que a mãe chega e vê os miúdos. Portanto, atualmente há imensas facilidades nesse sentido. Mas, de facto, o problema é que a criança deve ter rotinas para dormir e depois adormecer, ter beijinhos, ter festas, ter ternura, de contarem-lhe histórias, tudo bem, mas contarem uma história, 2 histórias, não é 20 histórias nem 30, não é? Quer dizer, não é terem que ir passear os meninos de carro para os meninos adormecerem, não é terem que fazer não sei quantas macaquices para comerem, está a perceber? Todas essas coisas são coisas muito disparatadas e não se devem fazer de facto. Agora, eu tenho muita dificuldade, uma coisa é ter normas, outra coisa é dizer, a partir de tanta idade, tchuca, tenho que dormir sozinho no seu quarto, e tenho um bocadinho de dificuldade em dizer-lhe isso, porque depende muito da criança. Se a criança tiver chorar, não chorar, mamar, não mamar, etc., por aí fora. Mas em termos de capacidade do bebê, a partir dos 6 meses... Sim, pode dormir a noite inteira sozinho, não há problema nenhum. Da parte do bebê fisiológica já tem essa capacidade de se regular. Sim, um bebê saudável dorme 20 horas quando nasce, ou 18. Portanto, qual é o problema? Percebe? Deixem o bebê dormir. E há pouco falou de outra questão também que é muito sensível, que é a parte da amamentação na relação com o sono. Temos uma relação positiva, uma relação negativa? Como é que vê aqui? Quer dizer, eu vou-lhe dar, eu acho que a norma da Organização Mundial de Saúde, isto é a minha opinião pessoal, eu sei que há uma norma da Organização Mundial de Saúde que diz que se deve prolongar a amamentação até muito tarde. Eu pessoalmente, como sou uma mulher que nasci noutras épocas e que dei de mamar a 3 crianças com imenso prazer, portanto, e tive 3 crianças, sem grandes ajudas, portanto, eu dei de mamar a 3 e a trabalhar. Devo dizer que acho que isso é uma violência que se faz contra as mulheres. Porque uma mulher a dar de mamar não consegue trabalhar, não é? Quer dizer, não consegue estar fora de casa, etc. Uma coisa é dar uma mamada de manhã, outra coisa é dar de mamar, não é? Percebe, portanto. E isso acho que é uma violência física, porque há mulheres que não aguentam, e eu tenho muitas doentes assim, que não aguentam fisicamente. Está a perceber? Há pessoas que gostam de dar de mamar e outras que não gostam de dar de mamar. É tal problema das regras universais, percebe?
Umas não gostam de dar de mamar, porque é que vão dar de mamar? Umas não têm bom leite, porque é que as forçam a dar de mamar às crianças? Umas ficam com os peitos feridos, porque é que as forçam e acham que são mais mães? Não, quer dizer, isto é uma violência que se faz em relação com as mulheres. E é uma violência que impede, quer dizer, que as mulheres vão trabalhar e que impede, obviamente, os empregos, etc., das mulheres. E, portanto, eu como acho que as mulheres devem ser independentes e felizes com elas próprias e com o seu próprio corpo, acho um bocadinho violenta esta regra da Organização Mundial de Saúde. Pessoalmente, acho mesmo. E esta dependência da mama para dormir, não é? Nós sabemos que há bebés que precisam... a independência da mama, primeiro tem a independência da mama para dormir e depois a seguir vão ter a dependência, que você ainda não falou, da melatonina. Atualmente todas as crianças andam a tomar melatonina. É um ponto também. Quer dizer, seja um comprimido, seja uma goma, seja umas gotas, é uma porcaria que se dá para dormir. Quando o sono é a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, é completamente contraindicado a Associação Americana de Pediatria, a Associação Internacional do Sono Pediátrico, que é o IPSA, são completamente contrárias à prescrição coletiva de melatonina que está a ser dada. As pessoas têm que pensar, primeiro, a melatonina é uma hormona. Segundo, toda a melatonina que existe atualmente no mercado é sintética, não é nada natural. E, portanto, são mitos que metem na cabeça das pessoas e, quer dizer, habituar-se uma criança a tomar um comprimido para dormir, antes é a mama e depois passa a ser umas gotas de qualquer coisa, ou umas gomas, é um disparate. E pode ter consequências? Pode ter consequências essa toma? Há consequências que não se sabem, porque ainda não há estudos a longo prazo, mas uma das possibilidades, a primeira possibilidade é porque não é necessário. Porque nós, graças a Deus, produzimos melatonina. Eu sou velha e produzo a minha melatonina, graças a Deus. Está a perceber? Portanto, a gente tem que produzir melatonina. E há sinais que indicam que a pessoa não está... Há sinais clínicos que indicam que a pessoa não está a produzir melatonina ou a produz de uma forma errada. Isso existe, clinicamente vê-se. Há crianças que devem fazer melatonina, principalmente aquelas que têm alterações do desenvolvimento, portanto, as crianças com mongolismo ou doenças equivalentes. Agora, essas devem fazer melatonina. Agora, o resto de fazer melatonina, uma criança saudável, há o risco dela chegar à adulta e não produzir melatonina. E isso é uma coisa muito complicada. E para os adultos também há o risco de, quando chegam a velhos, não produzirem melatonina, o que é uma coisa complicada. Mas é cada vez mais prescrito ou indicado pelos pediatras. Pois, eu estou-lhe a dar a minha opinião. É a minha opinião, que é a opinião das instituições internacionais especialistas no assunto. Não é só a sua opinião. Desculpe lá, não é só a minha. Eu sei. Quer dizer, e de facto, as coisas que são alterações comportamentais têm que ser resolvidas no plano comportamental e não no plano químico. Quer dizer, antigamente davam benzodiazepinas quando não se dormia, pronto, benzodiazepinas. Agora não se dá benzodiazepinas, dá-se melatonina e outras atrapalhadas. Nós estamos a ver os efeitos de ter dado benzodiazepinas passados 30 anos. Está a ver, são os problemas de memória, são os problemas de dependência. Eu tomo melatonina desde que tinha 16 anos porque me deram, tenho 50 e tal, portanto tomo benzodiazepinas, desculpa. Daqui por uns tempos vai haver exatamente o mesmo fator em relação com a melatonina. Eu sou, de facto, quer dizer, não estou sozinha nisso, tenho comigo atrás, quer dizer, os parceiros das instituições especialistas internacionais. Pois a venda livre também não ajuda. A venda livre desse fármaco também não ajuda. É um fármaco, não é um suplemento alimentar, é um fármaco, não é? É uma hormona. A melatonina é uma hormona, não é um suplemento alimentar.
E considera, professora Teresa, que atualmente fazemos um bom trabalho de prevenção, não só em termos de profissionais de saúde, mas também nas escolas, no que se refere a problemas de sono? Quer dizer, nós tivemos o projeto Sono Escolas há muitos anos atrás, eu e a professora Helena Rebelo Pinto. Houve durante uns tempos uma cadeira que foi depois interrompida, que era deles fazerem um pequeno trabalho científico sobre qualquer coisa e que os alunos faziam. E isso foi muito importante para o sono, porque houve muitos trabalhos feitos em escolas sobre o sono nessa altura. E ainda em algumas escolas, por exemplo em Pombal, tenho essa informação, e com muita frequência me pedem para ir lá fazer coisas, etc., por aí fora, continuam com os programas de sono, etc., por aí fora. Quer dizer, eu penso que o grande problema é um problema da força das vozes e da força do marketing, percebe? Portanto, as pessoas, o meu marketing, ou o marketing dos especialistas do sono, é um marketing sempre fraquinho. As pessoas fazem tudo, ensinam, dizem, etc. Mas depois vêm os gigantes, digamos, do marketing, dizendo outras coisas. Quer dizer, propondo jogos online, propondo telemóveis ultra especiais, propondo e-mails a toda a hora, mensagens a toda a hora, propondo remédios a toda a hora, que não são remédios, que são suplementos alimentares, etc. Portanto, eu acho que é uma luta não é fácil. de David contra Golias. Portanto, e geralmente, quer dizer, os Davides não ganham aos Golias. Mas considera que existe uma cultura de sono nas escolas, no que se refere às cestas, à formação dos educadores? Não, houve uma coisa da Sociedade Portuguesa de Pediatria a aconselhar que nas escolas as crianças dormissem até aos 4 anos de idade. Ainda ontem eu vi numa escola de 4 anos dormir, não, nem pensar. Está a perceber? Portanto, ainda ontem eu vi isso de um doente, dos pais de um doente, percebe? Portanto, numa escola toda fina. Portanto, o que é que eu lhe diga? A miúda tinha 4 anos. E se tivéssemos que priorizar, professora Teresa, 3 grandes mudanças para melhorarmos o sono em Portugal, que mudanças seriam essas e como é que as priorizávamos? Quer dizer, em Portugal só se olha para determinadas coisas que são evidentes, que é o cancro, os AVCs, os infartos, está a ver? Essas coisas são obviamente muito importantes, não lhes estou a tirar a importância. Também tem uma relação com o sono. Pois, exatamente, era aí que eu queria chegar. O que as pessoas esquecem é que o aumento quer dizer, há um aumento a privação de sono, aumenta o risco de cancro, aumenta o risco de AVC e aumenta o risco de infarto. E, portanto, aumenta o risco dos comportamentos de risco. E aumenta o risco de diabetes, que é uma doença muito prevalente em Portugal. E aumenta o risco de hipertensão, já disse, e aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de insónia, aumenta o risco de consumo de medicamentos, etc., por aí fora, portanto, e de doenças autoimunes. Portanto, eu não sei bem porque é que, quer dizer, o que é que falta para dizer, porque isto já foi dito, escrito, redito, em todos os meios da comunicação social, percebe? Mas repare que de facto continua a não ser dito, continua a não ser praticado. Mesmo as horas do início das aulas. Eu acho que temos que continuar a fazer, como dizia a Amália, a gritar até que a voz nos doa. Não sei se está a perceber, acho que é esse
a solução até que a voz nos doa. Temos que continuar a dizer a mesma coisa. E há pouco falávamos dos adolescentes, mesmo a hora do início das aulas dos adolescentes, que é outra questão que parece tão simples. Sim, mas essa questão é uma questão que é muito complicada. Quer dizer, nos Estados Unidos, a Mary Cascadon fez isso. É uma pessoa de quem eu respeito muito, e que efetivamente verificou que quando os horários eram um bocadinho mais tardios, melhorava tudo nas escolas. E os adolescentes têm efetivamente um atraso de fase. Mas o grande problema é que é um problema social, porque, quer dizer, você não pode dizer isso e depois a que horas é que os pais os deixam na escola, porque os pais começam também muito cedo, está a ver. E, portanto, os pais deixam os filhos na escola e depois é que vão trabalhar. Portanto, eles têm que deixar os filhos na escola sempre bastante cedo. E, portanto, o problema é social, é um problema social que tem que ser visto de uma forma abrangente, de modo a que todos fiquem felizes, porque eu acho que é possível resolver o problema de todos ficarem felizes. Mas, efetivamente, as coisas não podem começar sempre cedo e acabar sempre tarde, que é o que se faz em Portugal. Começa-se muito cedo e acaba-se muito tarde. Professora Teresa, no final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdos. Se tivesse de dar um conselho a pais, crianças ou jovens sobre o sono, a quem daria e qual o seu melhor conselho? Daria às crianças. Porque os adolescentes não nos ligam, percebe? Mas os adolescentes daria às crianças, porque as crianças geralmente é o problema do cinto de segurança, está a perceber? O cinto de segurança foi muito mais, quer dizer, dito pelas crianças, que depois dizem aos pais porque é que tu não usas, do que pelos adultos. E há coisas que as crianças influenciam muito mais os adultos do que, efetivamente, os adultos influenciam as crianças. Dos adolescentes eu teria alguma dificuldade em dizer, porque eles acham que são especiais de corrida. Eu adoro os adolescentes, mas, portanto, eu ensinava às crianças. E o que é que diria? Que dormir é bom e dormir faz bem e os faz mais bonitos e felizes. Só isto. Muito obrigada, professora Nada. Teresa, por ter partilhado connosco o seu notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem falar-nos sobre um tema muito pedido ao longo da primeira temporada. Não percam, pais, crianças e jovens que dormem mal não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá, obrigada. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.